E nessa aula, nós vamos criar um fluxo de captura de e-mail, para que você possa capturar o e-mail dos seus clientes e entrar em contato com eles depois através do e-mail, inclusive executando ações de e-mail marketing. E para isso, nós vamos criar uma nova automação. Tá? Para facilitar, eu vou utilizar a automação de fluxo de captura de telefone, já que ela trabalha com campos de usuário. Então, a gente vai ganhar tempo, em vez de criar uma automação de fluxo de captura de e-mail, tá? Nós vamos ganhar tempo com isso. Nós vamos duplicar essa automação aqui e eu vou renomear ela, tá? Então, eu vou chamar ela de fluxo de captura de e-mail e eu vou clicar sobre ela. E agora nós vamos fazer algumas alterações, tá? Eu vou aqui em editar automação e vamos começar trabalhando na parte de condição, tá? Eu não quero checar a condição de telefone, porque agora é um fluxo de captura de e-mail, então eu vou clicar aqui e vou checar a condição de e-mail. Então eu digitei aqui na busca e-mail e vou clicar sobre e-mail. E a condição é contém qualquer valor. Então, se o sistema identificar que a pessoa naquele campo do usuário e-mail já contém qualquer valor, né, que provavelmente vai ser um e-mail, o que é que o sistema vai fazer? Se contém qualquer valor, vai direcionar nesse sentido do fluxo. Se não, vai mandar para esse bloco de conteúdo aqui embaixo, tá? Aqui a gente já tem um bloco de entrada do usuário, mas eu preciso fazer algumas modificações, né? Eu preciso, por exemplo, modificar a copy, né? Eu tenho que modificar o texto e outras modificações. Então, eu vou clicar aqui e vou começar modificando o texto, tá? Eu vou pedir para o usuário me informar o e-mail que ele mais usa, tá? E além disso, eu vou clicar aqui dentro novamente, ó, eu vou mudar o tipo de resposta para e-mail, porque eu quero que a pessoa deixe o e-mail dela. Então o sistema vai identificar se ela colocou o arroba, né, .com ou .com.br, ela tem que deixar o e-mail. Se ela colocar um número de telefone, por exemplo, o sistema não aceita. E é importante aqui, ó, habilitar esse campo aqui, ó, que diz salvar e-mail no campo do sistema. Não esqueçam disso. Então, vocês vão permitir salvar e-mail no campo do sistema. E caso você vá utilizar o MiniChat para enviar mensagens de e-mail para os seus clientes, você deve habilitar essa opção duplo opt-in de e-mail, tá? Então, habilita essas duas se for necessário. Mas a primeira, você habilita para ele salvar no campo do sistema. Essa ação aqui, ó, nós vamos apagar ela. Ela não é necessária agora. Por quê? Ó? Se a gente vir aqui, o que é que tinha no fluxo de telefone? Quando a pessoa digitava o número de telefone, tá? Eu pedia para digitar sem o DDI, o próprio MiniChat ia adicionar o mais 55 na frente do número do telefone, ou seja, iria adicionar o DDI. Então eu vou apagar essa ação, tá? Ela não é necessária agora, tá? Veja que eu deslinkei aqui, eu vou clicar sobre ela e vou clicar na lixeira. Confirmei, pronto, apaguei ela, ela não é necessária. O que a gente vai utilizar é, se o contato não respondeu, a gente pode deixar aquela mesma janela, eu vou clicar aqui, aquela mesma janela de 10 minutos, tá vendo? Então aqui em 10 minutos, se o contato não respondeu, ele vem para cá, para esse bloco de conteúdo. Tá? E aqui eu vou mudar o conteúdo. Por quê? Porque aqui ele está pedindo para digitar novamente o seu telefone. Então eu vou tirar o telefone e vou colocar o e-mail. Tá? Então, primeiro nome, você esqueceu de digitar o seu e-mail. Aperte o botão abaixo para continuar. Então, quando ela clica em continuar, ela volta para esse bloco, né, de campo do usuário para que ela possa informar o seu e-mail. E depois que ela informar o e-mail, ela vem para o próximo passo. Tá? Ela vai lá para cima, para esse bloco de ações. E aqui nesse bloco de ações, nós vamos fazer algumas modificações, tá? Eu tinha adicionado a tag telefone, agora eu quero adicionar a tag e-mail, tá? Deixou o e-mail. No campo do usuário checkpoint, eu tinha colocado para atualizar o telefone, agora eu quero atualizar o e-mail, tá? Para a pessoa saber que o e-mail já está informado. E no update role, eu vou clicar aqui, tá? Eu já informei o telefone na passada, então eu vou apagar o telefone aqui. E agora eu quero informar o que? O e-mail. Então eu cliquei, né? E agora eu vou aqui digitar e-mail e eu quero que informe o e-mail, né? Nessa coluna de e-mail da minha coluna do Google Sheets, tá? E o checkpoint 2, a fase 2, eu também vou atualizar para e-mail. Então, ó,
Então, checkpoint 2, ele vai salvar aqui nessa fase 2. Então, na fase 1, a gente vai ter o checkpoint, tá? Checkpoint, que foi adicionado lá na fase do telefone, na planilha, na fase 1, então vai aparecer aqui, deixou o telefone. Depois que ele deixar o e-mail, no checkpoint 2 vai aparecer aqui aquela informação que nós colocamos, deixou o e-mail. Então eu clico em salvar, então vai aparecer essa informaçãozinha aqui, ó, deixou o e-mail, tá? Eu clico em salvar e agora eu vou em atualizar, tá? Tá, ele está dizendo que conteúdo fornecido está incorreto. Vamos fechar aqui, então eu vou selecionar um fluxo qualquer. Tá? Vou vir aqui um fluxo qualquer e vou selecionar e vou atualizar. Ó, cuidado com isso aqui, ó. Eu estou aqui direcionando, quando a pessoa finaliza aqui, ela vem, automaticamente o fluxo já inicia um novo fluxo, tá? Que é esse que eu selecionei aqui. Então isso aqui depois a gente vai mudar, porque a gente vai criar o nosso fluxo de serviço e depois do fluxo de e-mail, quando a pessoa deixou o seu e-mail, automaticamente inicia-se o fluxo de serviço. Então isso aqui a gente vai mudar depois. Eu vou diminuir aqui, tá? A gente pode clicar na varinha para dar uma organizada, perfeito. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar no fluxo de telefone para direcionar para o fluxo de e-mail. Por quê? O que é que a gente quer? Iniciou o fluxo de iniciação, né, o gatilho de iniciação, automaticamente depois inicia o fluxo de telefone, depois o fluxo de e-mail e depois do fluxo de e-mail nós vamos iniciar o fluxo de serviços. Então eu volto aqui, tá? E aí eu vou dentro do meu fluxo de telefone, eu vou em editar, e nessa parte aqui eu vou clicar em iniciar automação, tá? Eu vou, nesse X aqui, eu vou fechar o outro fluxo e vou selecionar o fluxo de telefone, que está dentro dessa pasta. Está aqui o fluxo de telefone. Então eu seleciono essa automação, pronto. E eu vou em atualizar. Agora sim, quando a pessoa deixar o telefone dela, automaticamente vai se iniciar o fluxo de captura de e-mail. Depois que ela deixar o e-mail, a gente vai direcionar para o fluxo de serviços e por aí vai. Então ficamos por aqui e até a próxima.